Olá, espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Letícia Pires e neste canal eu trago informações com as quais pretendo ajudar outras mulheres a compreenderem melhor o ciclo em que se encontram. Então falamos muito de perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, ajuda a compreender como é que podemos viver melhor em cada uma destas fases, não é? Partindo da sua compreensão e de uma busca mais consciente de um estilo de vida equilibrado, das soluções, não é, que nos podem realmente ajudar a viver bem cada uma destas etapas da nossa vida. E inclui-se aqui também ajuda e informação em torno do emagrecimento, perda de peso, que muitas mulheres também procuram, quer durante estas fases, estas etapas ou até antes. Então fica aqui porque tudo o que tem a ver com saúde da mulher, bem-estar da mulher, nós vamos abordando um pouquinho por aqui. Uma questão que eu recebo com alguma frequência é o que é a perimenopausa e como é que eu sei se estou nessa fase. Então este vai ser o tema aqui do vídeo de hoje, mas antes de responder, deixa-me então convidar-te a seguires aqui o canal, caso ainda não sejas subscrita, subscreve, deixa o teu gosto, portanto é uma ajuda totalmente gratuita. Além de que, se tu quiseres ajudar um pouquinho mais, podes também recomendar a uma amiga, a alguma mulher, portanto, a quem estas informações possam vir também a ser úteis. Então, sem mais demoras, vamos lá compreender. Então, começando aqui por este conceito perimenopausa, que é assim, soa quase como um palavrão, não no mau sentido, não é? Mas pela estranheza da palavra que até há bem pouco tempo quase não ouvíamos falar nesta palavra, neste conceito. Eu até há poucos anos atrás, até ter passado por esta transição, nunca tinha mesmo ouvido falar em toda a minha vida de 30 e tal anos, não é? Já praticamente só próxima dos 40 é que eu conheci. Mesmo já depois de estar em menopausa, eu acho que mesmo naquele início da menopausa, da minha menopausa precoce, eu ainda demorei até ter contacto, digamos assim, com este conceito, tá? Então, e vários estudos vêm efetivamente mostrar que mais de 50% das mulheres não sabem diferenciar perimenopausa de menopausa. Grande parte delas que já estão mesmo em pós-menopausa não sabem o que é a perimenopausa, muito menos diferenciar. Então, isto diz-nos muito sobre a falta de informação ainda existente, não é, sobre estas etapas da vida da mulher, e que é um cenário ainda preocupante porque dessa forma tantas mulheres que estão a passar neste momento pela perimenopausa não sabem identificar a fase em que se encontram. Então acontece uma coisa muito comum que eu passei pelo mesmo quando a minha menstruação começou a falhar, não é? E eu não sabia o que se estava a passar comigo, até porque foi muito precoce para mim. Acontece que quando começa a falhar e tantas vezes vem acompanhada de uma série de outros sintomas, que eu já vou falar sobre isso também, as mulheres ou pensam que na possibilidade, se houver alguma possibilidade de que possam estar grávidas, então seja pela própria pessoa, pela própria mulher, seja muitas vezes até ao médico é feito um despiste, não é? E claro, tem que ser feito essa exclusão, não é? Quando a menstruação começa a falhar, eu tenho que saber que primeiro não tem a ver com gravidez, não é? Mas o falhar aqui não é só ficar ausente por vários meses, pode acontecer, mas é também aquelas irregularidades de ouvir mais vezes no próprio mês, ou ter mais fluxo, ou ter menos fluxo. Portanto, há aqui vários indicadores destas irregularidades, que não é só a ausência, mas quando há essa ausência, então muitas vezes faz-se esse despiste de ok, não é gravidez, e então como a mulher não sabe ainda o que é que está a acontecer e não se enquadra, não se identifica nesta fase da perimenopausa, muitas vezes o médico também não, então a cabeça anda às voltas sobre o que é que se passa comigo, não é? Qual é o meu problema? Porque por vezes existem todos aqueles sintomas associados de queda de energia, mais cansaço,
perda de vitalidade. Vem também em muitas mulheres já aqueles afrontamentos, as ondas de calor começam na perimenopausa e não só na menopausa, né? As insónias, as perturbações, portanto, aqui do sono com os despertares noturnos, que depois trazem mais irritabilidade, mais alterações do humor. Então, há uma série de coisas que estão ali a acontecer. Muitas vezes as falhas de memória começam ali também, a névoa mental, vou-me aqui lembrando, né? Porque eu passei por isso tudo e eu sei exatamente como é, eu não sabia, a queda de cabelo, eu tive muita queda de cabelo, eu não sabia o que é que estava a acontecer comigo, tecnicamente ou teoricamente as análises diziam que não mostravam nada de grave, não é? Tu vais ali ao médico, fazes as tuas análises, parece estar tudo normal, porque são aquelas análises gerais que se fazem a toda a gente, não são feitas umas análises específicas. E se não estás na idade média de ser uma menopausa, ninguém vai falar sobre perimenopausa, muito menos sobre uma possível menopausa precoce, como foi o meu caso. Então acontece muito que tu andas ali um pouquinho preocupada com aquela angústia, não é? Muitas vezes escondes isso para ti, tens ali a tua família, os teus filhos, vais para o teu trabalho e escondes essa preocupação, escondes essa angústia sobre: poxa, de onde é que isto vem? De onde é que vem este cansaço? De onde é que vem esta falta de energia? De onde é que vem esta insónia? Esta ansiedade? Porque é que eu ando muito mais ansiosa? Porque é que o meu corpo está a ter estas transformações? Porque tu não sabes, ninguém te ensinou, ninguém te está a ajudar a tu identificares, portanto, esta etapa. Tu não te situas aqui, não é? Não há esta identificação com a perimenopausa. Então, perimenopausa é precisamente a transição, os anos de transição entre o nosso período fértil normal, em que temos o nosso ciclo menstrual regular, está tudo bem com as nossas hormonas, elas têm lá as suas variações normais do ciclo. E nós temos a nossa vitalidade normal, quando não há outras causas aqui, não é? Nós temos a nossa vitalidade normal, está tudo certo, até que, devido ao facto dos nossos ovários começarem a ter uma reserva ovárica menor, portanto, os nossos folículos ováricos vão começando a diminuir, não é? Nós vamos começar a ovular menos. Pode haver intervalos maiores entre as ovulações, portanto vamos começar a diminuir essa reserva ovárica até que um dia chega ao fim. Mas esta fase, esta diminuição da reserva ovárica, portanto, vai causando já várias alterações hormonais, não é? Nós começamos a ter já períodos em que o nosso estrogênio, portanto, o nosso corpo produz menos estrogênio, os nossos ovários produzem menos estrogênio, menos progesterona, porque se calhar tivemos ali pelo meio menos uma ovulação, não é? que já não vai acontecendo da mesma forma, com a mesma regularidade. Então começa a haver essas alterações hormonais de forma mais significativa e o nosso corpo começa a dar sinais disso. Então estas oscilações, esta transição, são então todos aqueles anos que estão no meio entre o nosso período fértil normal, não é? O nosso ciclo normal, e o período não fértil, que é então a menopausa, o pós-menopausa, que quando chega, né, quando vem a última menstruação, nós deixamos de ovular. Acabou a reserva ovárica, chegou ao fim, certo? E ali, então, nós vamos efetivamente ter muito menos produção hormonal, porque essa produção hormonal existe para que os ciclos menstruais, as ovulações, etc., ocorram a fim da mulher poder, portanto, engravidar, gerar vida, certo? Elas protegem, por essa mesma razão, essas hormonas protegem muito a saúde da mulher a nível dos ossos, dos músculos, a nível do nosso coração, do nosso cérebro, preserva a massa muscular, preserva as funções cognitivas, ajuda muito também a regular outras hormonas, nomeadamente do sono, como é o caso da melatonina. Então, as hormonas sexuais, que são aquelas que estão envolvidas no nosso ciclo, não é?
Quando, portanto, elas têm uma ação positiva sobre muitas outras funções do nosso corpo. Quando elas começam a cair, a ter mais oscilações e lá à frente caem mesmo, é por isso que nós tendemos a ter vários sintomas ali a aparecer e também várias possíveis consequências se não ajudarmos o nosso corpo, portanto, com outras formas a que ele possa ter maior equilíbrio hormonal através da alimentação, com a ajuda de suplementação, com a fitoterapia, em alguns casos com a reposição hormonal. Não vou dizer que não, eu também já fiz a reposição hormonal, mas existem muitas formas naturais de nós podermos, portanto, ajudar o nosso corpo a encontrar maior equilíbrio hormonal, mesmo com estas transformações a acontecer. Mas para que nós estejamos mais atentas e procuremos essa ajuda, nós precisamos compreender o que é que está a acontecer connosco, o que é suposto acontecer, o que é expectável, porque é muito variável de mulher para mulher, mas de acordo com aquilo que é suposto acontecer, com aquilo que é o normal de acontecer, eu vou estar atenta e vou reconhecer esses sintomas, esses sinais em mim. Pode ser que eu não os tenha da mesma forma que a maioria das pessoas tem, pode ser que não venha na idade que a maioria das pessoas tem, mas se eu souber, se eu tiver conhecimento sobre isso, eu vou estar mais atenta para reconhecer e poder então agir, não é? Poder fazer aquilo que está ao meu alcance para passar por essa transição de forma mais equilibrada. É claro que só o facto de eu já saber o que é que está a acontecer comigo, só isso já é um ponto a favor para eu não ficar maluca, entre aspas, e a achar que algo de ruim está a acontecer, mas ninguém sabe o que é e eu não quero que ninguém saiba e vou-me isolando e vou-me deprimindo. Só isso, não é? Só o conhecimento em si, só a informação em si já é muito positiva quanto a não me causar mais sofrimento emocional. Faz sentido? Eu acho que faz aqui muito sentido, não é? Então, a perimenopausa, o que é a perimenopausa? É então esta transição que vem nos anos antes de chegar à menopausa, né? De termos a última menstruação, e que tem aqui um espectro grande, é muito variável de mulher para mulher, ou seja, ela pode começar entre os 35 anos até ali aos 50. No meu caso até começou antes dos 35, porque a minha menopausa veio aos 37, foi muito precoce. E quando eu falo nestes casos de menopausa precoce, eu não estou a falar dos casos de cirurgia, de menopausa induzida, menopausa forçada, porque a mulher teve que retirar os ovários, ou porque está associado, portanto, a alguma doença e aos seus tratamentos. Não, eu estou a falar da menopausa natural, que acontece, portanto, naturalmente no nosso ciclo. Então, aí as idades estão compreendidas entre os 35 e os 50. Pode acontecer antes dos 50. Após os 50 já é difícil, porque mesmo a mulher que já está a começar a ter a perimenopausa entre os 45 e os 50, pode ser que ela já venha a ter uma menopausa também por si mais tardia, né? Porque a menopausa é ali em torno dos 50, e se ela não teve absolutamente alterações menstruais nenhumas até aos 50, não sentiu nenhuma transformação no seu corpo, pode ser que ela venha ou não vai sofrer com nenhum desses sintomas, ou até pode vir a ter uma menopausa um pouquinho mais tardia, que também acontece com muito menos frequência, mas também acontece. Então, se estás na casa dos 30 anos, ali principalmente já entre os 35 e os 40, ou se estás na casa dos 40, é certo que tu podes estar aqui na perimenopausa e deves estar atenta não só às irregularidades no ciclo menstrual, como a muitos destes sintomas, por exemplo, as ondas de calor, as alterações no sono, as alterações emocionais. Há mulheres que começam por perceber, por exemplo, que não se reconhecem mais, não é? Começam a ter uma estranheza sobre elas próprias, vem um sentimento de tristeza profunda, ou sofrem com muito mais ansiedade. Então, se tu não eres assim e se não há outras causas que justifiquem isso, tu deves sim relacionar isso à perimenopausa, estares mais atenta ao conjunto dos fatores, verificar também como é que está o teu ciclo menstrual e começares, obviamente, a ver ali no teu estilo de vida como é que tu podes, portanto, que ajudas naturais, e eu vou sempre aqui para uma abordagem mais natural,
às quais tu podes recorrer, quais é que existem e que podes recorrer. Porque eu sei que muitas vezes, quando a mulher vai ao médico, ela sai lá com ansiolíticos, antidepressivos, né, uma série de medicamentos, e essa não é a solução para nós melhorarmos o nosso bem-estar. Nós precisamos ajudar o nosso corpo a desinflamar, não é? A combater a inflamação e a ter os nutrientes todos, porque muitas vezes nesta fase tudo isto vem acompanhado de déficit, por exemplo, de vitamina D, de vitamina B12, de magnésio. Portanto, estes 3 minerais que eu falei aqui, minerais barra vitaminas, o déficit deles causa cansaço, causa aquele esgotamento mental, aquela névoa, aquela falta de motivação. Então, se existe a alteração hormonal juntamente com esse déficit nutricional, é muito difícil, sem tu, né? Tu não vais sair disso. E a medicação os fármacos vão intoxicar ainda mais o teu organismo, então vamos estar a atuar no sintoma e não na raiz do problema. Então é por isso, e para não me alongar mais aqui, eu quero vídeos curtos e não longos, que já está a ficar longo. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais fácil de compreender o que é isto da perimenopausa, que é a fase que antecede a menopausa, tá? Marcada por estas transformações. Então, já sabes, segue este canal para teres mais informação, vou tentando trazer aqui vídeos com mais regularidade. Podes contactar-me, tenho um questionário de pré-diagnóstico, tu podes preencher e eu dar-te um feedback de forma totalmente descomprometida para te ajudar a compreender a fase em que tu estás, o que é que tu poderias fazer para te ajudar e como é que eu te posso ajudar com um acompanhamento mais personalizado. Podes também assistir às aulas gratuitas que eu tenho aqui neste canal, tenho uma série de aulas muito mais, com informação muito mais detalhada, né? Muito mais completas, em que eu explico muito sobre todas estas etapas, sintomas, hormonas, o que fazer a nível de nutrição, alimentação, suplementação, fitoterapia, óleos essenciais, tudo. Então assiste lá e eu estou aqui para te ajudar, se tu quiseres essa ajuda, claro. Então, muito obrigada pela presença aí desse lado e voltamos a ver-nos no próximo vídeo. Beijinhos!